como eu tinha falado, a nossa live, porque a paz do Senhor Jesus a todos que estão ouvindo essa live. Eu dei uma atrasadinha hoje por conta do nenê, né, que ele tá um pouquinho ruizinho, mas estamos aqui para nós fazer a nossa live, Curadas para Curar. Como eu tinha falado ontem, eu estava muito ansiosa para fazer essa live hoje e deixar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração há tempos atrás, né? Tenho já tempos com esse projeto no meu coração e hoje eu queria deixar um pouquinho. As lives eu vou fazer todas as quarta-feiras, mas primeiro eu quero estar me apresentando para quem não me conhece. Eu moro no Segredo, né? E o meu esposo é o pastor Robson Hudson. Eu creio que aqui no Segredo todo mundo conhece ele por conta do seu serviço, né? Que ele trabalha na obra e é pastor. Então ele é bem mais conhecido que eu, que raramente saio de casa. Mas eu creio que agora vou ficar mais sociável, né? Através das lives, através deste projeto que Deus colocou no meu coração. Um projeto Curados para Curar que já vem há tempos, né? O Senhor lapidando ele, o Senhor trabalhando para que ele possa acontecer. A minha irmã está me dando um auxílio ali, né, no celular, para transmitir essa live para vocês. Curadas para Curar. O que eu vou falar de Curadas para Curar? Quando a gente passa por um processo de cura, a gente entende que aquilo não é em vão, que a gente passou por um propósito, que era necessário a gente passar por aquilo. E para que lá na frente o Senhor viesse nos usar como ferramenta, como hoje, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que outras vidas possam, que estejam passando pelo mesmo processo, possam ser alcançadas. Eu confesso que este projeto, ele ardia no meu coração quando o Senhor me tirou de uma depressão profunda. Então eu vou contar um pouquinho da minha história hoje aqui, para nós dar início a esse projeto, para que vocês venham entender realmente que não é simplesmente uma live, é algo que nós vamos ir colocando em prática. Eu ainda não tenho em mente se eu vou fazer as lives todo dia ou se eu vou fazer toda quarta-feira, mas enfim, quando o Senhor me alcançou, sua misericórdia me alcançou, que eu comecei a caminhar, a trilhar este caminho para Cristo, eu estava numa depressão profunda e eu não sabia como sair dela. E a mente da gente, ela é a nossa pior inimiga, nossa mente. Quando a gente fala de cura, a gente primeiro tem que olhar para nós e ver aonde está a raiz do problema. E a depressão, como hoje em dia nós temos visto muitos adolescentes, muitos jovens entrarem em depressão e a gente achar que não, que às vezes não é nada demais, que é uma frescura, que é isso ou que é aquilo. A depressão, ela começa na mente da gente. É uma luta diária, é uma luta constante na nossa mente. A gente peleja todos os dias. É algo assim que muitas vezes, sem a ajuda de uma pessoa, de um psicólogo, de alguém acompanhando, a gente não consegue vencer. E eu fiz um tempo, passei por um processo ali com os médicos, com a medicina, tomava remédios e fui tendo aquele processo sem Deus, digamos assim. A gente procura, a primeira coisa é os médicos, é a medicina da terra, né? Aquilo que a gente consegue aqui na terra. Mas aí, quando a gente vai ver, a cura do corpo, ele tem que ser associado com a cura da alma.
E quando, que nem eu disse, eu fui alcançada, que eu comecei a entender que a minha luta, que era na minha mente, que eu lutava todos os dias, uma guerra travada, eu também precisava da cura da alma. Eu precisava estar bem comigo mesma, para que depois outras vidas viessem ser alcançadas, a minha casa viesse mudar. Eu precisei encontrar Jesus, eu precisei trilhar este caminho para minha recuperação ser 100%. Eu digo assim para você que todos os dias, eu e você, a gente tem as nossas lutas diárias, a gente tem as nossas lutas que nós vamos, né, até o final da nossa vida, porque, como eu disse, eu torno a dizer, a nossa mente é onde a gente mais luta, mais batalha, porque as lembranças, coisas do passado, coisas que nos magoaram, coisas que nos feriram, a gente às vezes, né, traz à tona e a gente começa a lutar, mas graças a Deus, né, com a ajuda da medicina, claro, e com a ajuda de Deus, eu alcancei a minha cura para a depressão. Era algo carnal, mas era algo espiritual também. Era algo que eu precisava alcançar. Tanto que quando eu cheguei na minha depressão profunda, bipolaridade e todo aquele processo, eu cheguei no nível tão avançado que eu cheguei na esquizofrenia. Então foi uma luta ali, onde o meu esposo, né, esteve do meu lado, em nenhum momento ele me deixou. Me abandonou, ele entendeu, quando entendeu algo além da, 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 da como que eu vou dizer, algo além, que ia mais profundo, que ia para a espiritualidade, que a gente precisava buscar Deus, que a gente precisava paz dentro da nossa casa, que a gente precisava de Deus na nossa vida, a gente segurou a mão do outro e a gente caminhou. E o Senhor me libertou daquilo ali. Tanto que um dia eu não precisei mais nem tomar remédio. A gente colocou todos os remédios fora. Não estou dizendo aqui para você fazer isso. Cada um tem a sua cura. E através desses vídeos, a gente vai falando de cada cura que o Senhor tem colocado no meu coração para ministrar aqui. E hoje o tema seria. Ai, eu vou pegar para ver porque eu não esqueço. E para quem não sabe, eu tenho um problema de visão, então por isso que às vezes eu boto perto, né, para mim poder ver. Mas é quem olha de longe não sente o peso da semente. Esse tema, essa semana, assim, falou forte comigo. Porque às vezes a gente olha para a vida do outro e a gente acha que a vida dele é fácil, que ele não tem problemas, que a vida do outro às vezes é melhor que a nossa vida. Só que a gente não sabe o peso para ele manter aquela vida, o peso que ele está carregando, o peso da semente que ele está carregando, o peso do processo que ele está carregando. Então, a gente, antes de olhar a vida do outro e às vezes, muitas vezes querer desejar, a gente tem que entender que por trás daquilo ali há um peso, uma responsabilidade, houve um processo, houve um trabalhar de Deus, houve uma quebra. Sabe por quê? Porque a semente, para ela dar fruto, para ela se tornar uma árvore frondosa, uma árvore linda, ela é enterrada na terra. E quando ela é lançada na terra, no solo, ela é enterrada, ela precisa se quebrar. Ela precisa se partir, ela precisa morrer, ela precisa para que venha brotar. Tanto que quando a gente vai fazer uma mudinha e a gente coloca ela na água, muitas vezes eu adoro flores, então eu faço as mudinhas num potinho de água. Ela se parte, ela se lasca, ela se quebra e dali sai o brotezinho. E aquele brote, muitas vezes, se torna, né, uma árvore frondosa, cheia de fruto. E aquele processo ali da sementinha se quebrar é o que a gente tem que entender. É o que a gente tem que olhar para os nossos vizinhos, para a sociedade, para a vida do outro, e entender que tudo que ele está vivendo hoje, tudo que ele está
tendo, quem sabe hoje, é porque ele deixou-se se quebrar, ele deixou-se passar por aquele processo, ele deixou o trabalhar de Deus acontecer na sua vida para que ele viesse ter muitos frutos. Quando a gente ministra a palavra, a gente fala muito dos processos de Deus. Eu, como missionária, eu tinha me apresentar pela ansiosidade, eu acabei me esquecendo, né? Então, meu nome é Carla, missionária da Igreja Evangélica Remanescência aqui no Segredo, aonde o meu esposo esses dias fez também uma gravação e apresentou o ministério. A gente está abrindo agora, mas não que a gente esteja caminhando agora. Houve um processo para isso acontecer na nossa vida. Houve um trabalhar de Deus para que hoje a gente esteja abrindo o ministério. Como eu disse, quando o Senhor me curou, eu sentia o desejo de ver outras vidas sendo curada como Deus me curou. Este Deus que eu creio, que eu acredito que quando ele chega, quando a sua misericórdia, a sua graça nos alcança, ele transforma, ele liberta. Este Deus, onde qualquer um de nós, independente de credo religioso, independente de qualquer, acima de qualquer outra coisa, Deus, ele alcança todos nós. Ele chega com a sua graça, com a sua misericórdia e nos alcança, nos traz uma vida nova, nos traz paz. Esse Deus que nós estamos abrimos já o ministério, né? Estamos construindo o templo aqui, com a graça do Senhor, né? O nosso tem tido bastante serviço, como você trabalha na obra, então o Senhor tem nos fortalecido para estar caminhando. Então ele não vive somente como pastoreio, ele trabalha e fizemos a obra. E queremos ver vidas alcançadas. E o Curadas para Curar foi quando o Senhor colocou no meu coração, para que eu via tantas pessoas, às vezes, falando do seu casamento, falando de coisas que tinham passado e que estavam passando e que eu tinha passado. Aí eu orava e dizia, Senhor, muitas vezes, as pessoas me contavam e eu chegava em casa, isso bem emotivo, eu chegava em casa e eu pensava, mas o Senhor me alcançou, o Senhor me tirou daquilo ali. Então, nem que seja em oração, eu dobrava os meus joelhos, eu pedia, eu orava. E muitas das vezes a gente fazia campanha, né? Fazia campanha de jejum e oração por aquelas vidas que não era necessário contar para elas que a gente estava fazendo, mas eu tinha aquele desejo de fazer, de ver realmente aquelas vidas sendo alcançadas, aquele lar destruído, Deus entrando com paz, Deus entrando no casamento. Então, isso foi a forma. Entende? Hoje eu digo para você assim, nessa mentoria, que a forma a gente tem que se deixar curar. Não adianta a gente carregar pesos desnecessários. Não adianta a gente querer levar bagagens desnecessárias na nossa mente. A gente tem que deixar ser libertado todos os dias. Nós temos que deixar pesos, coisas desnecessárias para trás. Quando eu gosto de ministrar, quando eu ministro, eu gosto de falar para a gente deixar as bagagens desnecessárias. Deixa para trás, já passou. A gente vai ficar alimentando coisas que Deus não quer que a gente leve, não quer que a gente carregue. A gente tem que aprender a limpar o nosso coração e deixar para trás tudo aquilo que não vai nos edificar, que não vai nos levar adiante, que não nos permite fluir como essa semente. O Senhor nos dá uma semente. O Senhor nos dá uma semente. O Senhor nos envia para este mundo com um propósito. Nós viemos para cá com um propósito. Todo mundo nasce, nós nascemos com um propósito. Nós temos que descobrir o para que nós estamos aqui. Nós não estamos em vão neste mundo. O Senhor nos permite nascer, crescer, aproveitar a nossa juventude. A melhor forma de aproveitar a nossa juventude é nos caminhos do Senhor.
Porque se a gente for olhar para a juventude de hoje, esses dias eu coloquei um videozinho do meu filho lavando a louça. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa juventude, meu filho tem 13 anos, às vezes essa juventude está se perdendo porque nós, como pais, a gente não rega as plantinhas, essa sementinha, para que ela venha germinar, a gente não rega. A gente deixa o filho folgado dentro de casa. Aí o pai trabalha, dá tudo, a mãe dá tudo e o filho é um folgado. Nós criamos uma geração fraca, como eu disse, porque nós não ensinamos o mínimo. O mínimo para os nossos filhos é ter responsabilidade de estender a sua cama, de lavar uma louça, varrer uma casa. O mínimo está se perdendo. O mínimo está se perdendo. Nós não estamos ensinando, nós estamos criando uma geração fraca, porque os pais querem dar tudo para os seus filhos, aquilo que nós não tivemos, e os filhos se tornam folgados. E aí hoje a criminalidade, né, tantas coisas lá fora, mas eu não vou sair do meu foco, que é falar desta semente. Os nossos filhos, os nossos filhos são uma semente também. Mas eu quero falar mais da semente da cura. Vou sair do propósito. Outro dia eu trago sobre a herança do Senhor, que são os nossos filhos, né? Então, essa sementinha, existe duas sementes na palavra, né? Que é o joio e o trigo. Também existe duas sementes que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá uma semente boa e o maligno nos dá uma semente ruim. E é essa semente que a gente tem que diferenciar dentro da nossa mente. Porque às vezes, como eu sempre gosto de bater nessa tecla, que quando a nossa mente não está bem, o nosso corpo todo adoece. Às vezes muitas pessoas às vezes falam do coração, o coração não guarda nada para o coração. Mas a nossa mente é a nossa pior inimiga. Nossa mente. Sabe por quê? Porque dentro dela tem tantas recordações. Chega a doer o peito. Mas a gente tem que lutar todos os dias para que a boa semente venha germinar, para que a boa semente venha florescer e dar frutos. Nós precisamos nos limpar dessas sementes malignas que Satanás lança às vezes na nossa vida. Que são o quê? São as lembranças. Às vezes a gente carrega tanta coisa na nossa mente, tantos coisas desnecessárias. Às vezes as pessoas nos ferem, mas eu quero que você entenda nessa tarde que é necessário as feridas, é necessário sermos esmagados, como eu disse, quebrados como essa sementinha na terra, é necessário para que a gente floresça. E eu quero que você entenda, através dessa live, que às vezes é mais fácil a gente olhar quando essa semente já deu fruto na vida dos outros. Muitas às vezes julgam, por que isso, por que está lá e tá, né? Mas houve um processo. A gente tem que não só julgar, às vezes a gente é muito bom em julgar a vida alheia. A gente é muito bom em falar do outro sem saber o peso da sementinha que ela está carregando, sem entender o peso daquela sementinha. Eu estava lendo também umas passagens hoje de manhã de Isaac, quando ele cavava poços, em Gênesis 26. Ele cavava poços e muitos estavam ali desejando apenas beber a água, mas não se esforçavam para cavar os poços, queriam poços prontos. Né? Quando Neemias construía os muros de Jerusalém, pessoas diziam que ia cair os muros. Quando eu tinha esquecido do nome. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, muitos olhavam e caíam. Às vezes existem esses dois tipos de pessoas observando e sem entender o pezinho da semente que você está carregando. Aqueles que estão olhando e dizendo não vai dar certo, não vai prosperar, independente daquilo que seja na tua vida. Às vezes as pessoas olham
quem sabe para o teu trabalho, para os projetos que tu tem, pela tua ambição de construir uma casa, um lar. As pessoas olham e fazem, né? Como lá Neemias construindo um muro, as pessoas lá, vai cair, não vai dar certo. Mas nós temos que pegar essa sementinha e crer. Temos que pegar essa sementinha e segurar ela e acreditar. Ela está pesada, muitas vezes a sementinha é pesada. Muitas vezes aquilo que a gente batalha é pesado, mas nós temos que acreditar que assim como aquele peso que nós temos carregando hoje, ele vai florescer, ele vai frutificar, vai dar certo. Nós temos que ter a nossa mente. Esses dias o irmão, né, da igreja estava pregando e dizendo, a gente tem que já pegar as coisas e fazer, olhando e dizendo, não, vai dar batalha da nossa mente. Eu tenho dito lá no começo, nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. Então, mantenha uma mente sadia. Quando eu saí da depressão, que eu fui para os caminhos do Senhor, primeiro eu levei a minha mente. A minha mente. Quero que você entenda. A tua maior batalha é a tua mente. Para que essa sementinha pesada que você está carregando hoje venha florescer, venha dar fruto, venha se tornar uma árvore frondosa. A tua primeira batalha é a tua mente. Quando nós nos libertarmos da nossa mente, que é a nossa pior inimiga. Se a gente acha fulano, não. É a nossa mente que é a nossa pior inimiga. É onde ficam as recordações boas e as ruins. E muitas das vezes a gente quer só lembrar das ruins. Só lembrar daquilo que vai nos ferir, que vai nos machucar, que vai nos fazer chorar, que vai nos entristecer. Isaac, quando cavava os poços, eles queriam beber, queriam os poços prontos. O povo ali, contrário de Israel, eles queriam já pocinho pronto. Tem muitas pessoas também que são assim. Que às vezes tu faz as coisas e a pessoa, né, quer prontinho, não quer se esforçar em nada. E é mais fácil a gente pegar tudo pronto, é mais fácil, como eu e o meu esposo, né, que estamos pastoreando. Seria muito mais fácil a gente ir cuidar de uma congregação que está tudo pronto, do que ir seguir, pegar nossa sementinha, carregar e ir atrás do povo. Atrás de pessoas feridas, atrás de pessoas. Então, a gente tem que lutar, carregar nossa semente e entender. Entender que a nossa luta, como diz a palavra, nunca foi contra pessoas. Não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra Satanás. Contra o quê? Contra os dardos, as lembranças, as recordações que estão na nossa mente. Na nossa mente. Quem é cristão e você que não é, eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor nos reveste com toda a sua armadura. E a nossa maior armadura, né, para que a nossa mente não venha a ser bombardeada, é o capacete da salvação. Nos revestir de pensamentos bons, de coisas boas, olhar. Por mais que às vezes o cenário é difícil, por mais que às vezes os dias são difíceis, e agora nós temos um tempo aqui no Segredo, e eu creio que em outras regiões, né, quem sabe tem outras regiões que já estão até terminando o tabaco, mas aqui às vezes é árduo. Muitas mulheres, muitos homens, jovens estão nessa colheita, então é algo árduo. Só que lá na frente tem uma recompensa. Aí você me diz qual a recompensa. Quem sabe hoje você trabalha árduo para na frente conquistar alguma coisa material. Então, tudo na nossa vida é necessário a gente pegar essa sementinha e entender. Quando a gente abraça um propósito, a gente abraça um desejo, a gente abraça alguma coisa boa, ela vai ter um peso, vai ter uma responsabilidade. Então, seja coisas boas ou ruins, tudo aquilo que a gente abraça tem um peso e vai ter uma consequência. E o projeto Curadas para Curar, como eu disse, quando eu comecei a fazer, o meu maior desejo era de ter vidas alcançadas, vidas transformadas,
pessoas saírem daquele buraco que eu tinha saído, ver cura nas outras pessoas, ver a cura nas outras pessoas, ver a cura, tanto a cura visível, como aquela cura mais profunda, aquela cura que só Deus vive. Porque uma pessoa que passa pela depressão, só ela e Deus muitas vezes entende aquele processo. Só eu e o Senhor entendia. Às vezes a gente sorri por fora, às vezes parece que está tudo bem, parece que está tudo tranquilo. Quando você menos espera, te dá uma tristeza do nada e vem aquela dor, aquela que a gente só depositando na presença do Senhor. E quando o Senhor me tirou, me libertou daquilo ali, que eu cheguei no extremo, que foi a esquizofrenia, que eu entrei numa loucura, que eu já, né, que eu tive muita ajuda do meu esposo, né, louvo a Deus pela vida dele, muita ajuda dele mesmo, paciência, entende? E que eu saí daquele buraco e eu queria, eu desejava muito, 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 muito ver outras pessoas passando, eu queria ver elas curadas, verem elas sorrindo, abraçar. Às vezes, um abraço, né? Eu sou muito de abraçar as pessoas. Eu não sou muito sociável, assim, de sair na rua, né? Meu esposo é mais sociável. Mas quando a gente faz os cultos, eu sou uma pessoa que acolhe. Eu sou mais acolhedora, mais na minha, mas eu gosto de escutar. Então, eu sou mais de escutar as pessoas. E esse projeto, assim, quando o Senhor me deu, eu fiquei, olha, pensando, Senhor, faz da forma que tu quer, alcança as vidas, me ensina, me direciona para que vidas venham a ser alcançadas. Quando a gente veio para a cidade de Segredo, a gente não queria vir de jeito nenhum. Né? Meu esposo nunca desejamos vir para a cidade de Segredo. Mas aprove o Senhor nos trazer para cá, aprove o Senhor trabalhar. A gente veio sem nada e veio carregando uma semente, uma promessa de que no tempo certo as coisas do Senhor iam acontecer, iam dar certo. A gente veio, moramos um ano ali na casa do Pai, né? Ficamos um ano ali, o Senhor trabalhando na nossa vida. A gente comprou aqui, construiu a nossa casa, graças a Deus. O Senhor abençoou com o terreno para a igreja, nos deu ânimo, nos fortaleceu para a gente estar abrindo o ministério, para estar trazendo almas, vidas para Cristo. E aí, quando eu orava, o Senhor me trazia o projeto. Né? Eu ainda, né, não sei se você ainda vai conseguir entender bem esse projeto, mas ao decorrer do tempo, conforme eu vou colocando, você vai entendendo que são processos. Eu quero colocar aqui para você, não seria bem essa palavra autoajuda, mas eu vou pontuar partes de testemunhos, vou trazer outras irmãs também para estarem aqui, juntamente comigo nas lives. Se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer a psicóloga, que vai dar um auxílio. E é uma palavra para o teu coração, é uma palavra que eu creio que vai entrando, né? O celular, hoje em dia, ele é uma ferramenta para que a gente venha alcançar. Às vezes a gente perde, querendo falar com o meu esposo, a gente perde tanto tempo, às vezes, no celular, olhando videozinho, e esquecemos que ele é uma ferramenta que a gente pode usar, que a gente pode falar da palavra, que a gente pode levar um oi, um bom dia para alguém, a gente pode fazer um reels para alcançar outras vidas, deixar um pensamento, um testemunho. Que a gente, que nesses dias eu olhava uma postagem, né? Todo mundo está passando por problemas e a gente tem que ser mais gentil uns com os outros. A gente tem que abraçar mais, apontar menos. Né? Nós temos uns dias difíceis. Né? Para quem não é cristão, hoje o meio evangélico ele está muito desacreditado. Né? Eu, assim, olhando, às vezes, testemunho de cristãos de antigamente, a gente via tantas maravilhas, via tantas pessoas se voltando para a palavra do Senhor. E hoje, assim, as pessoas não querem saber de igreja porque é muito
escândalo, é muito isso, é muito aquilo. E muitos líderes que querem aprisionar o povo, dizendo, ai, olhe para Cristo, não olhe para o homem, e os escândalos acontecendo dentro das igrejas. Mas, enfim, nós, né, estamos vivendo num tempo difícil. Um tempo onde a gente tem que ser mais gentil, a gente tem que ser mais caridoso, a gente tem que ter mais empatia com o nosso próximo. E através dessas lives, às vezes de um reels, de uma gravação, eu quero deixar coisas na parte do seu, coisas boas para você. E hoje a palavra, né, seria essa, de que antes da gente olhar para algo, queira seja bom, queira seja ruim de outra pessoa, a gente tem que entender que houve um peso. A gente pode não sentir, mas aquela pessoa está carregando uma sementinha que muitas vezes é pesada para ela. Às vezes, para nós, a gente olha, ai, é frescurinha, não é nada. Mas para outra pessoa pode ser muito pesado. Essa minha sementinha que eu queria deixar para você hoje seria a respeito da depressão. Hoje está cometendo muitos têm se matado por conta do peso que carregam dessa sementinha, que para muitos é bobagem, para muitos é nada. E uma pessoa esquizofrênica, então, é muito mais pesadinha essa semente. Então, que nós, antes de olhar, sem sentir o peso e julgar, a gente venha entender que a sementinha dela é pesada para ela. E também, quando a gente olhar para uma pessoa e ver que ela está muito bem, está em paz, está com um lar abençoado, está com um serviço bem sucedido, está colhendo os frutos, é porque um dia ela passou pelo processo, ela deixou essa sementinha se quebrar toda, ela deixou essa sementinha germinar, ela regou essa sementinha para que hoje ela esteja colhendo os frutos dessa árvore frondosa. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer desejo, a gente venha entender e sentir o peso da semente que o outro carregou. Amém? Essa é a minha reflexão de hoje. Mais tarde, ou amanhã, ou quarta-feira, eu estarei postando, né, outra reflexão, mas hoje seria essa. E essa palavra eu quero que você guarde no seu coração. Não olhe somente para o peso, não olhe somente para as coisas frondosas dessa árvore. Não julgue. Não julgue. Carregue a sua semente, sinta o peso da sua semente. Quero orar por você nessa tarde para estar encerrando essa live. Senhor, meu Deus, amado Pai, essa pessoa que ouviu, Senhor, essa live nesta tarde, quem sabe não foi, Pai, em palavras bem expressadas, bem colocadas, mas que o Senhor possa alcançar de uma forma ou de outra, possa adentrar a vida desta pessoa, o coração desta pessoa. Que o Senhor possa trabalhar, Pai, porque eu hoje estou carregando essa semente para que ela venha germinar, Senhor, na vida de outras pessoas, na vida daqueles que estão ouvindo essa live, que vão ouvir, Senhor, o Senhor trabalho, o Senhor dê descanso, o Senhor conduza essa pessoa, permita, ajude ela a carregar, Senhor, essa sementinha, para que um dia, se hoje ela não está colhendo, mas para que um dia ela venha colher os frutos desta sementinha que vai se tornar uma árvore frondosa. Receba essa palavra, receba essa oração no teu coração. Amém? Paz do Senhor Jesus.